Senhores e senhoras, João Fernandes da Voz, e primeiramente muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no podcast Gospel. Tô aqui com o meu irmão Washington. Cara, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio e eu quero te agradecer por estar dando o seu tempo aqui pra gente. Lembrando que esse aqui é um dos podcasts cristãos mais polêmicos da internet. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Nossas redes sociais, não esquece. Twitter, Gospel Podcast, Instagram, Gospel Oficial e TikTok, Gospel Oficial. Segue a gente lá e já começa deixando o seu like e se inscrevendo no canal. E lembre-se, canal de cortes pesado de cada pedaço, de cada trechinho desse podcast e de todos os outros vai estar lá no nosso canal de cortes. Gospel Pio Cortes, só você pesquisar que você vai achar e vai estar aqui, obviamente, aqui na descrição, meus nobres. E a melhor parte, uma das melhores da minha visão, hein? Spotify. A gente tá no Spotify. Então, ó, ouve lá, você tá no busão, tá indo pra algum lugar, não consegue acessar o YouTube, a gente tá lá no Spotify, na íntegra, melhorando cada dia. Cara, eu quero saber, meu nobre, a gente é um podcast polêmico, cristão principalmente, e o tema de hoje é cabuloso, hein? É ou não é, Washington? O tema de hoje é o cristão em dois mundos diferentes. Hoje a coisa vai pegar. E lembrando sempre, nós não retratamos opinião de nenhum ministério. Eu e o Washington somos de ministérios diferentes. E o que sempre traremos aqui é a visão bíblica acerca dos temas que a gente retrata. Não são simplesmente opiniões do João e do Washington, não. São questões extremamente embasadas, também com visões de outros autores, tudo isso para complementar e para ajudar você na sua caminhada e na nossa caminhada cristã diária. Então, segura aí a sua pílula cristã gospel semanal. Seguinte, Washington, tema de hoje, cristão em dois mundos diferentes, cara. E eu quero saber, mano, sim, primeiramente, o que é ser cristão? Cara, por incrível que pareça, né, as pessoas esperam uma resposta óbvia do que é ser cristão. Só que eu vou trazer aqui para vocês uma fala de um pregador do século passado muito famoso, né, pouco conhecido por nós hoje em dia, que é o A.W. Tozer. Ou, né, o nome dele é Hayden Wilson Tozer, que foi um pregador que morou nos Estados Unidos, né? Ele foi pregador e escritor. E aí, ele, em uma de suas pregações, né, em um de seus sermões, ele disse o seguinte, que o cristão é um ser estranho. Eita! Estranho. E aí, a gente fica assustado, como assim? O cristão, né, ele é um ser estranho. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês uma citação do A.W. Tozer. Ele diz o seguinte: o cristão é um ser estranho em uma terra estranha. Um ser de outra terra, de outro mundo, com outros costumes, estilo de vida e diferente do mundo que ele vive. Essa é a definição que A.W. Tozer trouxe para nós do que é um cristão. E cara, eu super concordo com ele com isso. Por quê? Porque é exatamente o que a Bíblia diz. Porque assim como nós, ele também se baseou nas escrituras para dizer isso, cara. E uma outra coisa que eu queria trazer, cara, é ser cristão é ser discípulo de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele tinha muitos seguidores. E aí, a gente tem aquela palavra crente. E crente, todo mundo é crente. Só que cristão, apenas um grupo pode ser chamado de cristão, que são aqueles, né, que são discípulos de Cristo. E é interessante, cara, que a A.W. Tozer também vai tratar isso na questão do cristão, que ele vai dizer que o cristão vive em dois mundos diferentes, no mesmo mundo. É como se fosse um mundo paralelo, tá ligado? Mas é no mesmo mundo. A gente é deste mundo, a gente nasceu nesse mundo, só que agora tem uma grande diferença. Nós não pertencemos mais a este mundo terreno. Eu quero trazer também um cara que eu gosto muito, cara. Eu li o livro inteirinho dele, que é o John Bunyan. Clássico. E ele define lindamente, cara, o que é ser um cristão. O que é a jornada de um cristão. E no livro O Peregrino,
ele fala sobre o ser cristão como alguém que estava perdido no mundo e foi achado por Cristo. Nossa, maravilha. E a partir desse momento que essa pessoa foi achada, porque ela estava perdida, essa pessoa ela passou a fazer parte do mundo, sem ser do mundo, fazendo uma viagem para o mundo celestial. Então, por isso que o nome do livro é O Peregrino. Nós somos peregrinos em terra estranha. Ele usa muitos versículos da Bíblia nesse livro para tratar sobre o livro. E eu quero fazer aqui uma rápida citação do livro do Giovanni, resumo, que diz assim: o Giovanni, ele relata a viagem de um cristão, um peregrino espiritualmente abatido, né? No caso, o personagem do livro se chama Cristão, né? Dando spoiler aqui para quem não leu, tá? Então, se você não leu, vai ler esse livro que é muito bom, recomendo. Muito bom mesmo. Então, o cristão, ele é um cara que ele não está salvo ainda. Então, o que acontece, cara? Ele acha a Bíblia, e aí ele acha esse livro e começa a ler. E aí ele tem um vislumbre do apocalipse, do mundo acabando, fogo caindo do céu. E aí o que acontece? Ele vai confrontar a família dele. Gente, eu descobri um livro, e esse livro fala sobre o final dos tempos. Tanto que a cidade que eles moram chama-se Cidade da Destruição. Olha o nome da cidade, tudo isso figurativo, né? Mas que quer trazer uma realidade para nós. Sim. E aí, ali ele vai alertar a família dele, para a família dele ir com ele na jornada, e aí aparece um homem falando para ele: olha, o caminho é esse. Para você ir para esse caminho, você vai ter que abandonar tudo que você tem e seguir por este caminho. Ele tenta alertar a família, só que a família não vai com ele vai sozinho e tal. E aí, cara, é interessante que nesse livro são usados nomes de pessoas em sentido figurado. Só que retrata muito bem o nome daquela pessoa na vida real. Então, por exemplo, a gente tem nomes aqui como nomes alegóricos, né? Como o evangelista, que é um dos amigos do cristão que ele vai conhecer. Nós temos o adulação, que é essa pessoa que vai conhecer ele também. Malícia, Apolion e Vingantes. Ele tem nome de cidades também que são retratadas por onde o cristão vai passando. Então, o John Burney, ele retrata neste livro, e eu vou usar muito esse livro como referência hoje, para tratar sobre o cristão nos dois mundos, como esse cara que está no mundo, tendo uma trajetória para o mundo celestial. E aí ele vai passar por diversos locais, diversas áreas, ele vai conhecer muita gente, vai ter contato com muitas pessoas, vai ter experiências e relacionamentos com muitas pessoas, e a diferença é como que ele vai lidar com isso nesses dois mundos. Cara, mas assim, você falou de dois mundos o tempo todo. Que dois mundos são esses, cara? Bom, cara, vamos lá. Esses dois mundos, né? O primeiro mundo que eu queria trazer é o mundo físico que a gente vive. Então, nós nascemos nesse mundo, né? Como homens, todo homem nasceu neste mundo caído. E nós somos filhos de Adão. Então, o primeiro mundo é o mundo caído. O mundo que a gente nasceu. Em que a palavra de Deus vai dizer que todos, né, nasceram, né, em pecado me concebeu minha mãe. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 até o capítulo 3 de que o homem nasceu em pecado, o homem é pecador. Então esse mundo que a gente caiu, esse sistema desse mundo que a gente caiu. E aí o segundo mundo é o mundo espiritual, que é aquela coisa de nós estarmos neste mundo, só que sermos cidadãos de outro mundo vivendo neste mundo. Dando um exemplo básico aqui, é como uma pessoa que vai fazer uma viagem. Eu sou aqui do Brasil. Isso. E aí, eu sou brasileiro. E por um milagre, eu me transformo, por exemplo, em um americano, nos Estados Unidos. Então, eu tenho duas cidadanias. Eu nasci no Brasil, sou do brasileiro, só que, por milagre assim, eu começo a falar inglês e tal. Caraca, cara, agora você é americano também. E aí, só que como eu sendo brasileiro, eu preciso sair do Brasil rumo aos Estados Unidos. E para isso eu vou ter que fazer uma viagem. Eu vou ter que trilhar um caminho para chegar até os Estados Unidos. Então este segundo mundo, no mesmo mundo, no caso o mundo físico, caraca, é o mundo espiritual e o mundo físico, né? E aí tem uma coisa muito importante, cara, que eu quero falar sobre esse mundo físico, que é o quê?
muitas vezes as pessoas pensam que por falar de ser cristão, a gente não pode fazer nada neste mundo, né? Ou a gente tem que ter 100% espiritualmente, viver nesse mundo só no espiritual, não ter contato com ninguém. E às vezes a pessoa pensa que, eu estou nesse mundo, então eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Então, definindo bem, esses são os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E a diferença desses mundos é só que um é físico e o outro é espiritual? Não, cara, não. Tem uma diferença gritante, né, entre esses dois mundos. Qual que é a primeira diferença? Que eu já tratei aqui primeiro. Este mundo é caído. O que seria caído, mano? Caído em quê? Cara, caído no pecado. O homem pecou. Porque assim, o mundo original era o Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva. Sim. E tudo era muito bom, diz a palavra de Deus. Tudo era muito bom. Só que esse mundo foi corrompido pelo sistema decaído do pecado. Por causa do pecado, tudo foi alterado. Sim. Tanto que se a gente for ver Gênesis capítulo 4, capítulo 3, né, onde tem a queda, onde acontece a queda, do capítulo 4 até o capítulo 6, cara, a gente viu uma degradação geral desse mundo, do sistema desse mundo. Só que não é somente o ser humano que pecou. A palavra de Deus diz que o diabo ele foi homicida desde o princípio. Sim. Então a gente sabe que teve aquela rebelião, né, aquela luta lá no céu, o diabo querendo usurpar o trono de Deus. Sim. E aí o que aconteceu? O diabo foi lançado fora do céu. E aí, né, há várias vertentes sobre essa questão teológica, onde o diabo foi lançado e tal, mas não é o tema daqui. Mas aí o diabo veio para este, Deus permitiu que o diabo caísse neste mundo caído. E na verdade, naquela época do Éden, era um mundo perfeito criado por Deus. Só que Deus, em sua soberania, ele tinha dado ao homem o quê? Livre-arbítrio. Então o homem poderia escolher pecar ou não. Pecado seria basicamente só sair dos caminhos que Deus traçou para nós, certo? Na verdade, o pecado, ele é algo que é contrário à natureza de Deus. Melhor definição ainda. Porque assim, quando a gente fala de pecado, a gente tem muito aquela visão de pecado contra o próximo. Sim. Só que fazer o mal, né? Fazer o mal. O pecado, ele não é somente uma quebra de lei, mas ele é uma separação daquilo que era o original para o homem. Que era o quê? Viver segundo a vontade absoluta de Deus. Um ser santo, sem pecado, sem nenhum defeito. Entendi, cara. Então, assim, se o pecado é essa separação, é justamente por isso que quando a gente vive nesse modus operandi, a gente não sente aquela paz, porque a gente está longe de Deus? Depende, cara. Depende de que âmbito você está querendo dizer. Tipo, no mundão, mano. A galera do mundão, eles se divertem, eles fazem aquilo que eles querem, mas você vê que o índice de depressão e de ansiedade está nas alturas. Então, parece que o objetivo que era ser livre e feliz, não foi atingido. Sim, cara. Então, tratando da forma do mundo ainda, né? Trazendo mais o que é este mundo justamente é o sistema em que Satanás, o príncipe deste mundo, ele traz para as pessoas viverem, mas com o objetivo do quê? De fazer elas esquecerem que existe um Deus. Exatamente, cara. Que existe Deus. E é o que acontece. Ele apresenta o que nós chamamos de obras da carne, prazeres da carne. Que é justamente o que, cara? As pessoas, o ser humano sendo Deus, a palavra de Deus diz que ele está morto no pecado. O que uma pessoa morta faz? Nada. A pessoa não tem reação. O ser humano caído não pode se auto-santificar. Não pode se chegar a Deus. Tanto que Paulo trata isso em suas cartas muitas vezes. Que vocês estavam espiritualmente mortos, que se não fosse o Espírito Santo, vocês viveriam no pecado. E Paulo trata isso. Então, definindo, o que é este mundo? É um mundo caído, cheio de pecados, aonde Jesus diz muitas vezes, o próprio Cristo diz, que as pessoas estão prisioneiras de Satanás. Maravilha. Satisfazendo os desejos da carne. Caraca, isso faz muito sentido, mano. E eu quero saber um pouco mais desse outro mundo, né? Que é esse mundo a gente já entendeu, e a gente tem várias provas sobre isso ao longo da história, ao longo da vida de todos nós, que realmente o modus operandi desse mundo é ruim, cara. Sim, demais. E esse outro mundo aí?
Cara, a gente vai entrar agora em um ambiente que eu vou tentar ser o mais simples possível explicando isso, porque é um pouco complicado. Sim. Mas eu me baseei num livro chamado Vida Total da Igreja. Nossa. Depois eu passo o autor para vocês, o Davi vai deixar na descrição depois o nome do autor, para vocês pesquisarem o nome desse livro. E ele vai tratar essa segunda esfera, que é justamente a Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo é a representação desse segundo mundo na Terra. Caraca, que perfeito, mano. Nossa, faz muito sentido. Por quê? Porque a gente vê Cristo falando muitas vezes, principalmente no Evangelho de João, capítulo 17, em que Deus, eu oro não somente para os meus discípulos, mas também por todos aqueles que o Senhor me deu. Eu não peço para o Senhor que os tire do mundo, mas que os guarde do quê? Do mal. Ou, em outras versões, do maligno. Então, a gente tem essa instituição que é a igreja. E aí, cara, a gente tem pelo menos 4 divisões da igreja. A gente tem a primeira divisão, que é a igreja universal. Não é a igreja universal. Não é a igreja universal, a instituição universal. É um termo. É a igreja universal, que é o quê? É o corpo de Cristo, todos os cristãos, de todas as épocas, espalhados pelo mundo. Esta é a primeira igreja. A igreja que é o corpo total de Cristo, do qual ele é o cabeça. Perfeito. Então, a pergunta é, quem instituiu a igreja? Cristo. Cristo instituiu a igreja. A igreja não foi criação humana. Deixando isso bem claro para quem está assistindo. Provavelmente vai se perguntar, mas quem instituiu a igreja? A igreja que instituiu foi Cristo. Lá em Atos, capítulo 1, onde ele vai dar a ordem para o discípulo, né, e dizer para os discípulos, olha, eu vou ir aqui, mas eu vos deixo aqui a palavra para vocês pregarem o evangelho a toda a criatura, e a gente sabe do contexto inteirinho. Só que muito antes disso acontecer, a gente tem uma passagem muito hilária, que eu gosto muito, cara, em que Jesus define o que é uma igreja. E da onde começa a igreja. Essa passagem sumiu dos altares, dos púlpitos. Mas antes, né, para a gente não fugir muito do tema, eu quero voltar aqui para o segundo tipo de igreja. O segundo tipo de igreja é a instituição, a igreja local. E igreja local aqui não é somente uma denominação, mas uma cidade ou um bairro onde tem várias localidades de membros reunidos em um único local. Por quê? Isso vai existir antes mesmo, né, da criação lá da igreja física. Sim. Isso existia em Atos. A gente vê em Atos que os discípulos não podiam estar em todos os lugares. Então, tinha essa igreja local, que muitas vezes levava o nome da cidade. Então a gente vê as cartas de Paulo para Éfeso, para Gálatas, sim, para verdade. Tessalonicenses, para Colossenses, e por aí vai. Então, a igreja local é essa igreja que é uma instituição, só que uma instituição não formada por homens, mas formada por Cristo. Porque a gente tem a parte governamental da igreja, né, que é aquelas pessoas que são os líderes, só que muitas pessoas falam, mas a igreja física, né, a igreja em si, eu não vou para a igreja. Né? Aquela famosa frase de, eu sirvo a Deus, mas eu não gosto da igreja. A igreja sou eu, né? A igreja sou eu. Isso aí tá famoso, hein, cara? Só que assim, uma frase muito impactante que eu li essa semana, de um autor que ele diz o seguinte, a pessoa que diz isso, quando ela dizer que eu sou do exército, só que eu não quero comparecer no grupo lá do exército, onde está no quartel do exército. Então, tipo assim, eu vou pra guerra sozinho. Não tem como. Então, a igreja, o segundo grupo de igreja, é essa igreja que é a instituição. Depois a gente vai estar com mais detalhe nisso. Aí a gente tem também o terceiro grupo de igreja, que é a pessoa ou o indivíduo sendo a igreja de Cristo. Então, a gente tem a igreja geral, a igreja local, que é onde a gente se reúne para adorar a Deus, e a igreja que sou eu. Eu sou parte do corpo de Cristo. Então você, os membros da sua igreja, os membros da minha igreja, todos nós somos um só corpo, divididos em várias denominações, só que isso não interfere na questão de sermos igreja, sermos um corpo. E aí tem eu e você. Nós somos igreja individualmente. Como? Você leva Cristo aonde você está. Então você é uma igreja que se movimenta. Você não é uma igreja que está parada. Então o seu testemunho pessoal de vida é Jesus Cristo, né,
o evangelho sendo levado a essas pessoas aonde você está. Então esse é o terceiro grupo de pessoas que é a igreja, que é você mesmo. E aí, a gente tem também um quarto grupo de igreja, né, que a gente chama de igreja, que são os desigrejados. Aquelas pessoas que se dizem cristãs, só que não vão para lugar nenhum, elas não gostam de estar na igreja. Frequentar o templo e a rotina. Sim. E assim, muitas vezes é até compreensível pelos traumas e coisas que se acontece na igreja. Bastante coisa errada na igreja. Mas, como diz, né, eu acho que o John Piper também, e, na verdade o John Piper, Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, e o pastor Paulo Júnior, eles batem muito nessa tecla. Alto nível de teologia. Nessa tecla, eles batem muito de que, cara, a igreja, o indivíduo, ninguém é igreja sozinho. Porque Jesus instituiu a igreja, não foi só com um discípulo, foi com 12. E dos 12, começou a pregação do evangelho e sempre a igreja teve unidade. Tanto que a palavra cristão, ela foi dita, não foi a uma pessoa. Lá em Atos a gente tem a descrição de que, e naquele momento, os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cara, isso é magnífico, porque a igreja é a unidade, a junção de várias pessoas diferentes com o mesmo propósito. Sim. E aí a gente tem uma divisão na igreja, né, que todo mundo sabe, que é aquela classe de pessoas mais velhas até as pessoas mais jovens. Sim, os mais velhos ensinam, né, Sim. os mais jovens. E geralmente, cara, muitas pessoas batem na tecla da questão eclesiástica da igreja, como denominação. Muitas pessoas batem nessa tecla, porque hoje em dia há várias denominações, várias linhas de pensamento em relação à igreja, só que isso afeta diretamente o jovem. Porque, querendo ou não, aquela frase, o jovem é o futuro do país, é verdade dentro da igreja. Sim, cara. Porque o jovem, ele sucede aquela pessoa que está lá em cima, porque ele tem um chamado também. Às vezes ele não sabe. Sim. Mas o jovem está ali nesse caminho para... Entendi, cara. Mas assim, já que esses dois mundos que você citou, eles são tão diferentes, sim, a gente tem que viver separado disso, dá pra viver junto mais ou menos. Eu não entendi essa questão, mano. Cara, a questão é bem simples, tá? Eu vou usar um texto da Palavra de Deus como referência. A gente tem o livro de Gálatas. E o livro de Gálatas, ele trata muito bem a questão do judaísmo e dos cristãos se envolvendo com o judaísmo. Só que ele também trata a questão da liberdade. A liberdade que o cristão pode ter no mundo. Sim. E muitas daquelas pessoas estavam usando da liberdade para viver no mundo como se fosse desse mundo. Entendi. E aí a gente tem em João 3, a descrição, quando Nicodemos vai falar com Jesus, que Jesus faz uma distinção muito clara entre a luz e as trevas. Então o que é o cristão? O cristão não é só um ser que foi nascido de novo e adora a Deus e ponto final, não. O cristão, ele nasceu de novo e ele tem um caminho para seguir. Um caminho em comunidade, com os irmãos, um caminho para seguir na sua vida pessoal e um caminho para seguir nesse mundo. Então, o cristão é essa nova criatura de um reino diferente que tem que viver neste mundo, estando aqui ainda. Então, a diferença está em fazer a vontade de Deus, sendo separado do mundo, mas sem sair do mundo. Então, meio que tem que coexistir com esse mundo. Então, nós temos dois extremos. O primeiro é aquela pessoa que acha que não pode fazer nada neste mundo, que tudo nesse mundo é ruim, seja matéria, seja roupa, cara, televisão, carro, tipo, a pessoa não pode ter nada. Coca-Cola, eu lembro da época da Coca-Cola. Coca-Cola, era mano. bizarro, mano. Tipo Não assim, fazia nenhum sentido. A pessoa tem que viver isolada, do extremo, tipo um monge. Cara, eu já vi muitas vezes mesmo. Cara, uma vez usando bermuda, alguém chegou em mim e disse assim, cara, você vai pro inferno, mano. Nossa, que bizarro, mano. Por quê? Porque você tá usando bermuda, não pode. Mas com base em nada. Aí eu falei, cara, me mostra na Bíblia um versículo que fala isso aí que eu vou ler lá e vou Não tem aceitar, nem contexto, entendeu? não tem nada. Você não pode usar porque não pode. Ou seja, a gente tem esse extremo, daquela pessoa que é super rigorosa, super religiosa, né? A questão de acrescentar coisas que Deus não colocou. Nossa, sério. Isso tem muito nas igrejas. Acontece demais. Inclusive, a gente vai tratar de um tema separado sobre igreja, né?
Mas, e tem aquele outro extremo, que é aquela pessoa que acha que não, eu sou cristão, Jesus me salvou, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Já estou livre, né? Não tenho regra. Tipo assim, eu tenho regras, só que assim, eu vou até onde eu achar que eu tenho que ir, sabe? Eu vou até eu certo ponto, tipo, caraca, cara, eu vou pra balada, eu vou sair com os amigos, não tem problema nenhum, pro barzinho. Sim. É esse tipo de gente, é esse tipo de pessoa que tem essa parte da libertinagem, de usar a liberdade e a graça de Deus para andar nesse caminho totalmente contrário. Sem regras, né? Sem regras. A liberdade, ela nunca foi a ausência de regras. Nunca foi. Mas é assim, o uso correto das práticas, a consciência da prática, né? É que assim, cara, a gente tem um pensamento, principalmente muitos cristãos, jovens, muito refém disso. Dessas referências, cara, de que da libertinagem e da religiosidade. Porque as pessoas não conseguem achar um termo adequado para andar saudavelmente. Meio termo, por exemplo, o equilíbrio. Por exemplo, cara, cinema, filmes, músicas, para onde eu vou, esse tipo de amizade, aquilo que eu tenho. Até onde isso interfere na minha vida como cristão? Até onde isso interfere no meu relacionamento com Deus? Entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento de que nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, uma viagem para o mundo que a gente tá indo. Cara, o negócio que me preocupa é assim, os jovens, eles são a principal vítima dessa confusão, né? Dessa ausência de equilíbrio. Eu eu sou da Assembleia, que é uma igreja particularmente mais tradicional que a sua. E eu já vi muita gente, cara, indo por um caminho de farisaísmo pesado, assim. Farisaísmo, eu digo, assim, extremismo que você falou, das regras, tem que seguir, a regra, tá, não pode fazer, não posso fazer. Mas também vi jovens extremamente liberais, até gente que fala que você pode pegar todo mundo e tal, que isso não tem efeito, e assim, a gente sabe que isso é um inimigo. Mas como é que o inimigo ele arranca esses jovens desse equilíbrio, dessa graça, que ela está em Deus, essa graça, né? Como é que o inimigo tem feito isso hoje em dia? Cara, antes de responder essa pergunta, eu queria voltar um pouquinho no que você disse em relação à questão de extremismo. Sim. Eu me lembro, e eu vou citar aqui porque é muito bom, o pastor Paulo Júnior, uma vez, ele fez um vídeo no seu canal, trazendo uma denominação e o tipo de regra que essa denominação usava para os cristãos ali dentro. Sim. E ele usou bastante a referência de que, tanto como os fariseus faziam no Antigo Testamento, a gente faz hoje também. Que é o quê? Acrescentar coisas que Deus não pediu. Sabe? Tipo, coisa assim que não vai mudar nada na vida do cristão. E coloca um jugo, um peso maior do que nós podemos suportar. Sim. Aí acontece, o jovem cristão olha para aquilo e fala, isso aqui é demais para mim, cara. E sai fora. E também a gente tem outro extremo, que é o quê? Uma igreja sem orientação. Uma igreja sem regra, sem nada. Tipo assim, você pode fazer o que você quiser, você pode viver uma vida sem regras, e Deus te ama assim. Você está salvo e você não vai ser julgado por isso. Eu vi um exemplo, acho que eu estava rodando o feed do Instagram hoje de manhã. Eu vi uma igreja que você pode fazer uma tatuagem enquanto tá rolando a palavra, a ministração. Caraca, sério, mano? Sério, mano. A pessoa, você pode fazer uma tatuagem enquanto tá rolando a ministração. Eu falei, caraca, é esse nível de liberdade. E o jovem, ele é muito atraído por isso, né, cara? Então eu quero voltar na pergunta. Satanás tem arrancado os jovens da presença de Deus. Uhum. Como é que ele faz isso? Como ele tem seduzido essa galera? Cara, eu posso dizer que, principalmente hoje em dia, não só pelo ambiente que foi criado nessa cultura, de sexualizar tudo. Caraca. Esse é um dos principais fatores que o diabo está usando para atrair o jovem. Não somente isso, mas, por exemplo, se você for ver o tipo de ambiente que o jovem frequenta hoje em dia, é um ambiente propício para esse fator de promiscuidade, de sexo antes do casamento, de ir com várias pessoas para a cama. Então, a questão da sexualidade está muito forte. E eu creio nisso, né? Nós temos evidências claras disso, de que o diabo ele usa essa artimanha. Por quê? Porque ele colocou na cabeça dos jovens que
você não pode casar. Você pode casar. Só que você vai ter que esperar. Você vai esperar até lá. Casar é ruim. Casar Esperar é ruim. Vai lá. Não tem problema nenhum você, homem, sair com uma menina, ir pra cama com ela e depois ir pra cama com outro. Não tem problema nenhum você fazer isso. Só que isso envolve muitas outras áreas da vida. Como a questão da pornografia, que muitos jovens estão presos a isso, e muitos mesmo. A gente acha que é muito grande. A questão da sexualização das mulheres, a mulher como um objeto. A gente tratou disso no nosso podcast anterior. Né? E também a gente tem a questão do diabo, ele seduzindo os jovens principalmente pelas redes sociais. Fato verídico, cara. Porque assim, você falou da sexualização, e eu acredito que esse seja o tópico número 1. O que mais tira o jovem da igreja, do convívio da igreja, é querer viver essa suposta liberdade sexual. E, cara, eu cresci na igreja e muitos dos meus amigos se desviaram por essa questão, sabe? Aquela ideia, não, ele se desvia da igreja porque ele tá machucado e tal. Acontece, mas pro jovem eu acredito que seja mais a questão da sexualidade, igual você citou, mano. Realmente isso faz muito sentido. O diabo vendeu bastante essa ideia de que realmente é melhor a gente sair e esculachar tal e ir embora, cara. E, mano, a galera tem saído da igreja pra viver essa suposta liberdade sexual assim de uma maneira loucona. Só que isso tem trazido bastante prejuízo pra psique, pros próprios relacionamentos amorosos e relacionamentos com o mundo. Porque muitos homens mesmo, sim, muitos, os caras não conseguem se controlar ao ponto de estar passando uma mulher. Às vezes indecente, ou às vezes até com uma roupa normal. Na rua e o cara fica assim, cara. Ele fica vidrado olhando assim, porque o cara não consegue enxergar mais aquela mulher como um ser humano. Pra ele, ela é um buraco ambulante e ele fica assim vidrado como se... Isso é assustador, mano. Cara, muito disso vem da pornografia. A pornografia, eu sei que esse não é o tema que eu já estou tratando, mas eu quero colocar isso porque é um dos principais, das principais armas que o diabo usa, principalmente com o homem, jovem cristão. Com todas as faixas de homens, mas principalmente com jovens. Por quê? Porque muitas vezes o jovem, ele faz o seguinte, ele pega e fala assim, tá bom, eu não posso ter relação com uma mulher. Aí o diabo fala. Aí ele vê que o cara tá ali se guardando e ele vai fazer o quê? Levar outros meios para que esse jovem possa se satisfazer. Então, um desses meios é a pornografia, é a masturbação. E, infelizmente, cara, essa visão, essa questão de ver a mulher como um objeto, vem da pornografia. Vem desse contexto de sexualização da mulher, de colocar a mulher somente como objeto de prazer, e aí o cara sai pra rua. Mano, isso é tanto cristão como não cristão, cara. Porque o homem é visual. Sim. O homem se deixa levar pelo que vê. E as mulheres sabem disso, Sim. Por isso elas usam dessas artimanhas aí. E aí, cara, a gente tem esse segundo ponto que é a pornografia, que é muito forte também. Só que a gente tem um ponto muito maior. Por quê? A questão da pornografia, a questão do sexo antes do casamento, tudo isso é o fruto de uma árvore. Qual que é o fruto dessa árvore? Caraca. O pecado. Foi excelente, mano. O pecado é o que origina os outros acontecimentos, que é o quê? A pornografia, a sexualização. A partir do momento que você adora a si mesmo, você não está adorando a Deus. Caraca, perfeito, mano. Então, quando você se entrega para o pecado, você está adorando a si mesmo, porque você tá querendo se satisfazer. Então você está colocando a opinião de Deus em segundo lugar. E o que importa é o que você quer, é o seu desejo, é a sua vontade. Então, esses pecados que nós vemos hoje é somente o fruto do pecado original. Daquilo que nós, não daquilo que nós fazemos, né, mas daquilo que nós somos. Mano, mas você apontou, quero levantar um ponto assim, você apontou que esse negócio de pecado aí é ruim e tal, que ofende a Deus, ofende a santidade de Deus, mas ele não me parece muito ruim, cara, porque a galera tá feliz. Fazendo e acontecendo, a galera me parece muito feliz nos stories, no Instagram. Então, sim. Afinal, viver uma vida cristã, permanecer no ambiente da igreja, é bom ou ruim? Cara, depende muito do que aquela pessoa define
como uma igreja. Porque nós temos vários tipos de coisas chamadas de igreja hoje em dia. Mas o que é a igreja? Para que você vai à igreja institucional? Aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Então assim, cara, não me parece muito ruim, justamente porque a galera vive nesse mundo adoidado. A galera parece bastante feliz nos stories, bastante feliz no Instagram, nas fotos, na baladinha. Inclusive esse pensamento de libertinagem hoje ele é mais incentivado do que tudo. E a galera não me parece muito triste. Então, cara, sim, afinal, quero saber, mano, realmente viver num ambiente cristão, ser cristão, é realmente bom? Cara, mais uma vez eu vou trazer um exemplo de A.W. Tozer, definindo o cristão vivendo neste mundo. Eu quero trazer um exemplo muito bom que ele traz em um dos seus sermões, que ele pega justamente isso. Um verdadeiro cristão, ele vai para uma festa da empresa, né? E aí, aquele ambiente é um ambiente onde todas as pessoas ali são pessoas do mundo. E todas aquelas pessoas estão bebendo, estão curtindo. E aqueles dois cristãos, aqueles dois amigos que estão lá naquela festa, eles estão lá porque é a festa da empresa e tal, eles têm que participar daquela festa. E aí eles estão bebendo um copo de suco. E aí eles são ridicularizados por aquelas pessoas porque eles estão bebendo suco. Os outros estão bebendo licor, estão bebendo qualquer outra coisa. E aí ele diz o seguinte, que nos olhos daquelas pessoas, aquelas pessoas são estranhas, porque elas não bebem. E o fato de você ser estranho é o fato de você ser diferente. Então, por que o jovem não consegue... Por que o jovem acha ruim estar na igreja? Porque ele nasceu de novo. De fato, ele entendeu o que é o evangelho. Porque o que ele define como igreja? Um lugar que ele vai de domingo. É um lugar cerimonial que eu vou lá de domingo para prestar meu culto, depois eu sair e viver na semana como se nada tivesse acontecido? Não. E um outro exemplo que o W. Tozer usa é o exemplo de um pai, de uma família, que são ateus, e tem um filho que é cristão. Esse filho se converte ao evangelho. E eles acham muito estranho a forma que o filho deles começa a lidar com as coisas. Porque o evangelho, Jesus diz que é necessário que nós nasçamos de novo, da água e do Espírito. E a partir do momento que você nasce de novo, você entende que é uma igreja, você vai saber distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. A gente tem uma ideia de mundo muito fechada, cara, em relação a separar a igreja de mundo. Só que a igreja está no mundo para ser luz do mundo. Certo, então a igreja ela tem que aprender a como interagir com o mundo. Porque ficar fechado no nosso círculo social é nocivo, porque eu acho que limita a nossa visão e até impede com que às vezes nós entendamos a dor de um outro. Né? Por exemplo, se alguém nunca teve problema com pornografia, é muito difícil saber aconselhar alguém que tem. Mas alguém que tem e foi regenerado, com certeza sabe aconselhar. E a gente, que estamos na igreja, a gente passa por muita coisa, muitas tentações, muitas inclinações. Acho que é por isso que a gente tem que sempre se esforçar para trazer uma boa visão, com bons argumentos, com amor, com paciência, para justamente trazer essa galera e despertá-los. Porque eu lembro que você falou do estado que estamos, que é um estado de morte. Estado de morte, estado de paralisia, um estado que você está inanimado. E talvez algumas igrejas tenham usado de artifícios para, como Paul Washer disse, tentar fazer um morto se mover. Então eles usam esses artifícios, festinha, baladinha, eles vão tentando, só que isso não vivifica. Porque a pessoa ela entra no templo e sai do mesmo jeito. Também falo isso em igrejas tradicionais, onde você chega no culto, é só blá, 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 o pastor, o bispo falando blá, 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 amém, vou embora para casa. E tipo, essas coisas não vivificam. Jesus, ele quer que nós tenhamos uma rotina com base em seus mandamentos, que é uma rotina de extrema liberdade. Só que esse ambiente, que em perfeita liberdade, com extrema liberdade, ele não foi feito para ser usado de qualquer jeito, cara. Porque quando você usa ele de qualquer jeito, você abole absolutamente tudo aquilo que Cristo fez. Ele não veio simplesmente, faça isso, não faça aquilo. Mas ele veio deixar um caminho. E, por exemplo, você citou o exemplo de
eu ser brasileiro e estar numa jornada até os Estados Unidos. Existem caminhos. Se eu for pra cá, eu vou para os Estados Unidos. Se eu for pra lá, eu tô indo, sei lá, pro México. Então, se eu quero chegar nos Estados Unidos, eu não posso simplesmente seguir um caminho que eu acho correto porque eu quero. Isso não faz sentido em absolutamente nenhum aspecto da vida. E no Evangelho, não faria também. É necessário. As regras, elas servem para nos proteger das nossas próprias imbecilidades. Inclusive, quem falou isso foi o Michael Kylman no episódio de A Patrulha das Crianças. E isso é muito, muito interessante, porque realmente, quando às vezes os nossos pais, nossos pastores, nossos líderes nos trazem boas orientações de putz, não coloca o dedo na tomada porque você vai se machucar. Quando a gente chega aqui e fala assim, não vive uma vida de liberdade sexual não, porque você está usando as pessoas como objeto, está se usando, está perdendo o seu valor porque aquilo que era para ser especial está sendo feito e usado de qualquer jeito, então aquilo perde seu valor. Tipo, quando a gente traz essas orientações, o intuito não é te limitar, e sim te proteger. Pô, cara, é por isso que a escritura, ela traz todo esse aspecto. A liberdade real é quando eu posso escolher ou não um fator. Sair da igreja é fácil, mas o difícil realmente é voltar. Justamente porque esse ambiente de liberdade que a igreja traz permite que você vá embora se você ainda não entendeu o evangelho. Mas quando você entende, cara, é impossível você se desvincular, porque Cristo é tão grande. E Ele nos traz não só alegria, não só liberdade, não só paz, mas Ele nos traz uma vida plena, mesmo com dificuldades e com problemas que a gente tem. Cara, Cristo ele é maravilhoso. E tudo que Ele disse realmente é benéfico na nossa vida. Você pode ver, a sociedade não segue o que Cristo fez e falou. E tá todo mundo cada dia mais doente. Mas a culpa é sempre do mundo, do universo, não sei lá. Sim, e cara, a gente tem um grande problema que é saber distinguir o que é liberdade. Como você citou a Bíblia, eu vou usar a Bíblia novamente como respaldo para tratar da liberdade da forma que a Bíblia diz para nós tratarmos. Então, em Gálatas capítulo 5, lá no versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo Nossa, que maravilhoso. de escravidão. E mais, ele diz o seguinte: mas vocês se mordem e devoram uns aos outros para não se destruírem mutuamente. Pois eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por quê? Pois o que a carne deseja é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, o que Paulo quer dizer aqui? Que Deus nos dá uma liberdade de viver em Cristo, mas libertos do quê? Libertos do poder do pecado e libertos da escravidão da lei, como um mérito de salvação. Não é uma liberdade que eu posso fazer o que eu quiser. É uma liberdade sendo vivida em Cristo. E aí eu quero trazer outro texto para nós nos apoiarmos também, que Jesus diz que para seguir a Ele tem realmente um meio de viver. Para seguir a Cristo, ele deixou muito claro como que nós vamos fazer isso. E isso se encontra em Lucas capítulo 9, versos 23 a 25, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Perfeito. Ou seja, é uma trajetória dia após dia. Por onde eu estou caminhando, por onde eu estou andando. Então, respondendo à pergunta, o cristão, ele pode viver na igreja, e é ruim viver na igreja e seguir a Cristo? Não. Porque se você ama e segue a Cristo, você vai saber que o que ele estabeleceu para você não é para o seu bem. Quer dizer, é para o seu bem, não é para o seu mal. É para que você tenha uma orientação de algo melhor que Deus tem para você. Justamente para te separar deste mundo. Porque nós somos comprados
por Cristo e separados para viver em Cristo. Caraca, mano, perfeito, cara. Cara, isso é uma lógica tão maravilhosa porque ela pode ser aplicada em vários pontos. Por exemplo, se eu quero crescer, quero treinar, quero ficar maromba, eu tenho que renunciar certas comidas, eu tenho que renunciar à preguiça de ficar deitado e não treinar. Então, tudo isso em si, se eu quero ter um bom casamento, às vezes se eu quero trabalhar, eu tenho que renunciar àquele tempo de estar em casa no lazer para trabalhar, para ganhar dinheiro no final do mês. Então, absolutamente tudo que é bom incide renúncia. Por que a salvação não seria assim? E isso faz muito sentido, porque quando Cristo nos chama, Ele fala para que nós negássemos a nós mesmos, justamente porque o pecado nos escraviza. A galera fala, não, viver bebendo, enchendo a cara e pegando o geral é liberdade. Beleza, eu quero ver você sair dessa vida. Se você é livre, você consegue sair, porque a liberdade é isso. Eu saio quando eu quero, mas eu volto quando eu quero. Quero ver você sair dessa vida. Você não consegue sair, porque quando você tá fora, você não sente paz. Exatamente. Tem o aspecto que eu lembrei aqui, o aspecto das drogas. O aspecto, por exemplo, da mulherada. Cara, esse da mulherada é muito interessante, porque você quer mulherada. Sua vida, sua juventude inteira foi mulherada. Pau, pau, pau. Você agora, beleza, vou sossegar. Aí você vai lá, se casa e beleza. Daqui a um tempo, aquelas memórias da mulherada, da fubangagem, de você ir lá e estourar tudo, elas começam a vir. Começa a cantar, nossa, como ela é legal. O que você faz? Traz sua esposa, provavelmente, de alguma forma, traz sua esposa para tentar reviver aquele tempo. Aí você toma divórcio, vai ter que pagar pensão, vai destruir sua vida inteira, porque aquilo que você dizia ser uma liberdade te escravizou tanto que você não consegue sair. Cara, tem uma coisa muito importante que nós devemos lembrar, de que, embora sejamos salvos e remidos de novo, nós viemos e trouxemos pecados da vida anterior. Com certeza. Então aqui tem um ponto muito importante. Por quê? Para um novo convertido, é muito difícil, todos nós passamos por esse processo, lidar, se adaptar com o novo, que é conhecer a Deus e andar nos caminhos de Deus. E aí eu quero entrar num ponto que é aquilo que eu disse. A Bíblia, ela nos orienta em como fazer isso, em que caminho seguir. E quando Cristo diz para nós tomarmos nossa cruz, né, negar-nos a nós mesmos, é porque o pecado não é algo ruim aos nossos olhos. Porque o diabo ele faz de tudo para tornar o pecado algo bonito. Eu sempre uso um exemplo que eu gosto de usar esse exemplo. Tem um exemplo sobre isso também muito legal, cara. Que é o seguinte. Uma maçã que ela é bela e bonita por fora. E por dentro ela está cheia de veneno. E você sabe que ela está com veneno lá dentro. Só que o diabo ele faz você esquecer do veneno que tem lá dentro para você apreciar a aparência bela e bonita por fora da maçã. Com o pecado não é diferente. Nós sabemos que o pecado é destrutivo, que o pecado ele causa a morte. Só que o pecado também ele traz um prazer momentâneo. Realmente o pecado traz um prazer. E a busca pelo pecado, a busca pelas coisas, eu resumo nisso. Eu quero usar aqui uma citação do Juliano Som, em que ele diz o seguinte: o ser humano ele não nasceu para ser adorado. É por isso que ele procura coisas para preencher aquilo que só Deus pode preencher, porque só Deus é digno de adoração. Você viu essa no podcast dessa semana? Foi. Ele tava lá no Jesus Cop, cara. Esse foi épico, tá? Esse foi épico. Ele trouxe uma também sobre desigrejado, muito legal. Então, e né, a gente formando aqui essa pergunta, cara, realmente, a gente tem que saber distinguir. Há quanto tempo, por exemplo, eu estou na igreja, um novo convertido? Como que eu vou orientar essa pessoa? Aí cabe o papel da liderança, de trazer essa pessoa o conhecimento do Evangelho, fazer aquele discipulado, explicar o que é o Evangelho. E também não é somente isso, cara, porque o Evangelho não se resume a 4 paredes. Perfeito. Porque você vai aprender no dia a dia como você vai conviver com isso. Então você vai ter vários ambientes na sua vida. Você vai ter ambiente de trabalho, você vai ter estudo, você vai ter amigos, você vai ter os seus próprios familiares que muitas vezes não são cristãos. Então você vai ter que lidar com este mundo e com a igreja de uma forma diferente. Por quê? No mundo você tem que lidar com as pessoas que são do mundo.
Na igreja você tem os irmãos. Então, eu quero usar muito o exemplo de Salmos capítulo 1. Pô, perfeito, cara. Aonde? Salmos 1. O que o escritor de Salmos diz? O caminho que você andar, não ande nos caminhos dos escarnecedores, nem sempre na roda dos zombadores. Então você vê ali no Salmo capítulo 1 que é um processo. Primeiro, você começa a andar. Depois, você começa a praticar. E depois, você está envolvido, você já está fazendo parte daquele grupo. Então, a igreja não é um grupo isolado. A igreja é um corpo espalhado pela terra de Cristo que se une em locais pequenos, em comunidades, para não somente adorar a Deus, prestar seu culto, não somente para exercer o seu dom, mas para ser igreja fora das quatro paredes. Então, como é que o cristão que diz que ama Jesus não ama a igreja de Cristo? Não tem como. Não tem como, porque uma coisa não pode ser separada da outra. Então, em resumo, é isso. Cara, esse ponto que você trouxe é realmente maravilhoso, porque o inimigo, ele realmente tem muitas artimanhas. Cara, todo podcast eu cito ela, mas não é de propósito. Amor, te amo. Eu aprendi com a Michelle uma coisa. Sabe o que é bojo? Bojo? Eu não tenho sutiã, não é? Exatamente, cara. O sutiã, os sutiãs modernos, eles têm um enchimento, né? E, cara, quando um dia a gente foi comprar roupa com a Michelle, eu fui comprar roupa com ela, e eu tava vendo, ela falei, caramba, tem um bagulho errado nisso aqui. E ela me explicou o que era bojo. Aí eu falei, então quer dizer que essas meninas que andam desfilando aí é tudo mentira? Ela disse Ela me falou, cara, que hoje as mulheres usam peruca, cílio. Cara, se você ver aqueles vídeos de maquiagem, você vai ficar assustado com a perfeição que elas conseguem ficar, todas as imperfeições que elas conseguem cobrir com maquiagem. E cara, e olha que doido, porque o inimigo ele faz exatamente isso. Ele te apresenta algo que é muito bonito. O banquete do rei, com várias carnes, mulheres, bebidas. Você vai ficar, cara, muito feliz. Só que absolutamente todas as vezes, depois que tudo isso acaba, você chega em casa e parece que você continua vazio. Então, no próximo final de semana, você tem que estourar ainda mais. Estourar ainda mais. Só que quando você chega na velhice, você fala, caraca, em todos esses anos eu não tenho contentamento. Que agora eu não tenho família, eu tenho uma família destruída. Tenho ou não tenho filhos, os meus filhos não gostam de mim porque eu fui um pai ausente, que não se importava com eles. Não cuidei da mulher que eu tive, eu levei ela pra cama, mas não levei ela pro altar. Levei ela pra cama, mas não dei a honra que ela merecia. Então, o mundo ele é muito bonito, muito atrativo. Só que a gente tem que lembrar que isso é tipo um bojo, tipo uma maquiagem. É falso aquilo. E quando você chegar no dia seguinte, quando você se deparar com o dia seguinte, você vai perceber que aquele vazio que você foi buscar preenchimento era só um vazio. Na verdade, acrescentando o que você disse, as pessoas deste mundo, elas buscam um prazer pensando que não querem morrer. Putz, perfeito, mano. Nossa, eu não lembrei. Que esta vida, ela é tudo. E tanto que Paulo trata isso em muitas cartas, que ele diz, já que a vida é comer, beber e se divertir, então comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Exatamente. Então, tanto que a filosofia, muita parte da filosofia humanista bate nesse ponto, nessa tecla. O prazer, a satisfação do homem é tudo neste mundo. E bate nessa tecla. E aí tem o seguinte, cara, que Cristo, ele traz totalmente o oposto. Por quê? Porque quem apresenta a Cristo os prazeres deste mundo? Satanás. Quando Cristo foi tentado, você acha que o que ele apresentou para ele era ruim? Claro que não. Não era ruim. Pô, Jesus está no deserto, com fome. Qual é a tentação do diabo? Tá vendo essa pedra aí? Você tem poder para transformar essa pedra em pão. Transforme esta pedra em pão. O pão é ruim? Não. Não é ruim. Com pãozinho quentinho, né? Da hora. Se você é o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus, joga-se desse penhasco, porque está escrito.
ele dará ordem aos seus anjos para que você não sofra nenhum dano. É ruim? Não. Só que a forma que o diabo apresenta é uma forma bonita, um banquete cheio de veneno que vai levar à morte. Caramba, maravilhoso, cara, porque o diabo ele não se apresenta como uma mina feia desdentada, ele é a loira top, né? Ele é a loira top. Por exemplo, você falou do exemplo da pornografia. Cara, quando você vai estudar mais sobre isso, você vê que todas aquelas encenações são falsas. Né? É tudo em encenação, jogo de câmera, eles estão injetando um monte de hormônio ali pra ficar daquela forma, então você vê que é falso. E eu pergunto pra você que tá nos assistindo, você vai se prender em algo que você sabe que é falso e você acha que aquilo vai te trazer uma satisfação verdadeira? Por quê? Isso não faz sentido nenhum, de nenhuma forma, cara. Até quando? Tem um autor que, agora eu não me recordo o nome dele, mas que ele disse uma frase que me impactou muito, que foi a seguinte frase: os prazeres deste mundo, eles estão limitados a este mundo. E você, ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, somente um Deus que está além deste mundo, um Deus que é suficientemente grande e suficiente, pode preencher o vazio no seu coração que nada neste mundo terreno pode preencher. Glória a Deus, cara! Nossa, forte, mano. Muito forte, meu nome. Que isso? Não, para. Cara, ele disse isso e vamos caminhar aí pro fim, né, do nosso podcast, mas deixo com você a última pergunta. Cara, é o seguinte, a gente vive nesse mundo, tem muitas pessoas que não são ou não têm a visão cristã em si, e você citou que é possível conviver com essas pessoas em paz, em harmonia, que essa é a nossa missão. Não é simplesmente fazer guerra, fazer inimizade. A inimizade tem que partir deles, mas nós temos que orar. Mas, cara, como viver num mundo em amigos descrentes que querem o tempo todo que você saia dessa cosmovisão cristã, porque eles sabem que eles acreditam que essa visão é uma visão retrógrada, é passada, irrelevante e que é falível, que é falha, uma visão falha. Como coexistir no mundo que pessoas que querem destruir aquilo que é mais precioso para nós? Resumindo, se eu posso ter um amigo cristão ou não, a resposta é sim. E a questão é justamente essa. Como que não vou ter amizades do mundo? Como que eu vou conhecer essas pessoas? Como que as pessoas vão conhecer a Cristo se eu não for até elas? Sim. E aí entra uma outra questão. Jesus disse no Sermão do Monte: vocês são o quê? O sal da terra. Então Jesus não proíbe a gente de ter amizade, de ter contato com essas pessoas. Por quê? Querendo ou não, nós ainda somos pecadores, mas separados por Cristo. E a nossa missão é justamente ser sal, ser luz na vida das pessoas. Jesus fala, aonde a luz aparece, as trevas somem. Então, que exemplo você, cristão, está dando para suas amizades? Quando alguém te chama para tomar uma cervejinha no barzinho, ou para você ir para uma balada, ou para você fazer qualquer outra coisa que você sabe que vai denegrir a imagem do Deus que você serve, o que você usa como referência? Porque palavras, qualquer um pode usar palavras, mas qual é a sua atitude em relação a isso? E eu falo para você que sim, nós podemos ter amizade com pessoas que não são cristãs, porém sabendo aonde e em quem eu estou. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho que levar Cristo para essas pessoas. É aquela coisa que Paulo diz, eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Paulo era uma pessoa que tinha muitos contatos, muitos amigos. Paulo passou por uma série de prisões e teve contato com pessoas da mais alta patente até o mais pobre. E Paulo sempre disse, não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então eu bato nessa tecla. Não somente de amizades, mas de convivência com família, com amigos, com ambiente de trabalho.
A questão não é as pessoas que estão ao seu redor. A questão é, Cristo está com você. Quando você está nesses lugares, você reflete a imagem de Cristo? Ou você é você? Ou, ou tem aquela questão de que eu não devo diminuir para que Cristo cresça em mim, para que Cristo apareça em mim. Esse é um ponto muito forte que nós temos que tocar. Por quê? Porque isso engloba a vida de igreja em sociedade. Igreja no sentido de todos nós somos um único corpo, espalhados pelo mundo. E a nossa missão é não somente ser cristão, não somente ser salvo, mas levar o Evangelho. A missão de anunciar o Evangelho a todas as criaturas, em todos os povos, até que Jesus Cristo venha. Essa é a nossa missão principal como cristão. Anunciar o Evangelho no ID. Aonde eu estou, é onde Cristo tem que estar. Washington, cara, muito obrigado pela dedicação, cara, de você trazer um tema tão importante, tão relevante pra gente. A gente sabe que Cristo é o caminho, e você pode crer, você pode não crer, mas de fato as verdades que Cristo traz, elas são assim irrefutáveis e são verdade. A gente sente que o mundo sem Cristo é um mundo muito ruim, muito feio. Então, ó, não esquece de seguir a gente no Instagram, Gospel Oficial, no TikTok, lá no Twitter. Ouve a gente lá no Spotify. Se tá indo no trânsito, coloca o podcast, ouve quantas vezes forem necessárias para você entender tudo que a gente citou. Canal de cortes, que eu sempre esqueço de falar. Lembra, cada pedacinho do podcast tá lá. Você vai lá, acessa, ouve pedaço por pedaço, para que você entenda plenamente que a gente está falando aqui é a verdade do Evangelho sempre. Washington, mais um episódio completo. E pra cima, sua pílula cristã semanal, podcast Gospel.